A paz do Senhor Jesus, essa é a quarta parte, do estudo que estamos fazendo, Lobos, os devoradores de ovelha. Nós terminamos no vídeo anterior a leitura do capítulo 2 de 2 Pedro. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 3, amém? E nós observamos o versículo 1 aqui, que Pedro fala, assim como houve falsos profetas entre o povo, haverá também falsos doutores, tanto no tempo dele como em todos os tempos, Houve e há entre o povo de Deus, os falsos profetas, os falsos doutores, os falsos líderes, que são inspirados pelo próprio Satanás, com o propósito de enganar, matar, destruir e levar à condenação eterna. E tirando o proveito dos fiéis, por avareza. O versículo 3 fala aqui, por avareza falam de vós negócio. Quantos líderes nós vemos no mundo, avarento, o amor ao dinheiro, fazendo do povo de Deus negócio, tirando todo o seu dinheiro, tirando os seus bens, trazendo as suas mensagens corrompidas, enganando. E o versículo 1 fala que introduzirão encobertamente a heresia de perdição. Ou seja, fala no nome de Jesus, prega a palavra de Jesus, mas nesta pregação está sendo introduzido uma mensagem que não traz mudança. Está sendo introduzido uma mensagem de perdição, uma heresia que não vai trazer mudança para aquelas pessoas que estão ouvindo. Mas essa mensagem vai só tirar benefício daquele povo, muitas vezes muito pobre, um povo judiado. E aí nós vemos aí nos altares falsos líderes, verdadeiros feiticeiros, engravatados com bíblias, tirando, e aí blasfemando o caminho da verdade. Quem é o caminho da verdade? É Cristo. Cristo é o caminho da verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então, através disso, o Evangelho, o caminho da verdade vai sendo blasfemado. E as pessoas olham para os testemunhos, pelos testemunhos que se vê nas redes sociais, e olha e diz, eu não vou ser crente para ser dessa maneira, é melhor ficar na vida que eu estou. E sendo assim, o caminho da verdade vai sendo blasfemado. Observe aqui no versículo 14, amém? Tendo os olhos cheios de adultérios e não cessam de pecar, engordando as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filho da maldição, engordando as almas inconstante. O que é engordar? Quando se prega a mensagem da verdade, é a mesma coisa, vai engordar as pessoas que estão se alimentando da palavra. A palavra Jesus é o pão da vida, a palavra, ela nos traz vida espiritual. Amém? Esse engordar traz crescimento, quer dizer crescimento. Para a gente engordar, a gente precisa se alimentar fisicamente falando. Não é diferente espiritual. Quando você se alimenta da verdade, você vai engordando, você vai crescendo, desenvolvendo, você vai amadurecendo na verdade, sendo aperfeiçoado pela verdade, engordando. Amém? Então, a mesma coisa acontece com as falsas doutrinas. As falsas doutrinas engordam as almas inconstantes. Quem é inconstante nunca se afirma, na verdade, mas termina por não se afirmar na verdade, por ser inconstante, ora está bem, ora vai, ora fica, nunca se afirma, e termina encontrando essas pessoas, esses líderes, e termina recebendo essa mensagem e se aprisiona nela. Vamos continuar o versículo 15. Os quais deixaram o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Verso 16. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com a voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reservam, porque falando coisa muito arrogante, de vaidade, engorda com as concupiscências da carne, com as dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Observe, irmão, versículo 18. Falando coisas muito arrogantes de vaidade, engordam com as concupiscências da carne e dissolução. Engordam aqueles que se estavam se afastando dos que andam em erro. A pessoa está querendo se afastar, ser liberta do pecado,
né? E vai para uma igreja, um determinado lugar, chega lá, ouve essa mensagem de um falso líder. Mensagem da concupiscência na carne. São mensagens que vai agradar o teu ego, são mensagens que não vai transformar a tua vida, são mensagens que não vai confrontar o teu pecado, que não vai apontar o teu pecado, pois a verdadeira mensagem, ela combate, ela confronta o pecado do homem, o pecador, e traz à existência uma nova criatura através da verdade. Esses, ao contrário, eles engordam com a mentira, com o engano, né, das suas falsas mensagens, aqueles que estão se afastando dos que andam em erro, terminam caindo em laços. Por isso que é muito importante a leitura da Bíblia. É muito importante você ter uma leitura diária, tirar um tempo para você ler a palavra de Deus, né, analisar as pessoas que ensinam a palavra de Deus, porque não são todos que são ministros de Cristo. Amém? Então você tem que saber aquilo que você está comendo, que tipo de alimento você está ingerindo, né? Se é a verdadeira palavra, a pura palavra, o leite racional, ou se é a palavra de perdição. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Ou seja, quando o homem ele é vencido pelo pecado, ele se torna servo do pecado. Amém? A mesma coisa, quando nós somos vencidos pelo conhecimento da verdade, nós se tornamos servos de Cristo. Amém, meus queridos? Então tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado, analise o que você está estudando, o que você está ouvindo, a congregação onde você está, né? Leia a Bíblia, medite na palavra, pois é através do conhecimento, né? Ao ler, ter o contato com a leitura, que você vem ao conhecimento do que é certo e do que é errado. Então você vai poder julgar todos os ensinos que você ouve aí nas redes sociais, nas congregações, né? Diariamente. Assim como existem os fiéis servo de Cristo, ministro de Cristo, existem os infiéis ministros de Satanás, como ensina a Bíblia. Amém? Vamos ler aqui mais alguns textos. Eu quero ler aqui com os irmãos, capítulo 2, a partir do versículo 1 de Romanos, que está escrito assim, capítulo 2 de Romanos, a partir do versículo 21, que está escrito assim: Tu, pois, que ensina a outros, não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furta. Verso 22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adultera. Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio. Verso 23. Tu que te gloria na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Verso 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ou seja, os que são servos de Deus, né, até prega, né, aqui nós temos um grupo que prega a verdade, não prega contra o furto, mas ele mesmo furta. Prega contra o adultério, mas ele mesmo está em adultério, em cima do altar, em fornicação, em pecado, né? Idolatra a ídolos e pega contra os ídolos, né? E assim o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, pois a mesma pessoa que prega essa verdade não aplica essa verdade à sua vida. E as pessoas veem o mau testemunho das pessoas que outra hora está pregando, né, a mensagem de Deus, mas que vê em outros lugares, né, nas drogas, se prostituindo com outras mulheres, sendo casado, né, enfim, toda essa abominação. E assim o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, ou seja, entre aqueles que ainda não se converteram, que ao ver esse tipo de testemunho, não querem mais ir para a igreja e não querem Cristo na sua vida, pois vê pessoas que falam e pregam a Cristo, no entanto, a mensagem de Cristo não está impressa na vida daquela pessoa, ou seja, aquela pessoa não aplicou a mensagem de Cristo na sua própria vida. Prega que não se deve furtar, mas furta, rouba, mente, prostitui, vive uma vida promíscua, está pregando a palavra de Deus. Assim o nome de Deus é blasfemado entre os demais que ainda não foram alcançados pela mensagem da cruz, e assim o nome de Deus é blasfemado. Amém? Então nós vemos que isso acontece e vai continuar acontecendo, mas cabe a cada um de nós se precaver pela leitura da palavra. Amém? Repito,
é a leitura da palavra que nós temos o conhecimento do que é certo e do que é errado. Quero ler aqui em Salmos 119, Salmo 119, que está escrito assim. Vamos ler aqui Salmo 119, o versículo 104 e 105. Versículo 104 e 105, Salmo 119 está escrito no versículo 104: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Verso 25, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista está dizendo: pelo teus mandamentos alcancei entendimento, né? Pelo que aborreço todo falso caminho, aborreço todo falso ensinamento, porque eu li a palavra e pelo que eu li, a palavra de Deus abriu meu entendimento contra a verdade e contra o erro. A palavra vem se tornar na vida da pessoa lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, eu sei o caminho que eu estou trilhando nessa terra. Eu sei o caminho que eu estou seguindo. E o que é que vai acontecer no futuro se eu permanecer neste caminho. A palavra ilumina a planta dos meus pés, aonde eu devo colocar a planta dos meus pés. E a palavra, ela ilumina o meu caminho, ou seja, o caminho que eu estou trilhando nessa terra. Se é um caminho de justiça, se é um caminho de injustiça. Então, pelo mandamento, eu vou seguir o caminho de justiça, que é a prática diária da palavra de Deus na minha vida, aplicar na minha vida e da minha vida para outras pessoas, para que nós possamos aí alcançar a eternidade. Amém? Quero ler aqui 14, né, o versículo 14, o versículo 12 de Provérbios. 14, versículo 12 está escrito assim: há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Verso 13: até o riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Amém? Há caminho que o homem parece direito, ou seja, milhões e milhares de pessoas neste momento estão seguindo outros ensinamentos, e para eles é o caminho direito, mas vai descobrir no final desse caminho, ou seja, no dia do juízo, que trilhou o caminho de perdição. Vai descobrir tristeza e angústia no final desse caminho, porque seguiu um caminho que aos seus olhos parece ser certo, escolheu viver uma vida que aos seus olhos parece ser certo, e trilhou essa vida nessa terra, enquanto nós estamos aqui peregrinando um caminho de erro e de mentira, e vai descobrir naquele grande dia, a tristeza e dor, quando for condenado, porque nós não somos condenados, é Deus que nos condena, Deus que vai jogar o homem no lago de fogo e enxofre. É o homem que vai se lançar a si mesmo nessas condições. E por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus já enviou o seu Filho para salvar o mundo. O Filho já se fez maldito no lugar do homem. Então o que cabe ao ser humano é reconhecer o sacrifício, se reconciliar com Deus pelo sacrifício de Cristo, que deu a sua própria vida por nós para nos salvar da perdição eterna. Então, quando nós rejeitamos, quando o homem rejeita a doutrina de Cristo, ele está rejeitando a vida eterna que Deus deu através do seu Filho para o homem. E assim o homem, pelos seus pecados, por permanecer preso nos seus pecados e não ser liberto, não permitir ser liberto, por Cristo conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João capítulo 8, versículo 32 e o versículo 36. Cristo quer transformar a tua vida e te libertar da prisão que é o pecado. Amém? Que Deus vos abençoe grandemente, e nós vamos fazer o próximo vídeo sobre esse tema. Que Deus vos abençoe.